Eu nunca fui do tipo que imagina coisas, sabe? Sempre me considerei normal. Médias preocupações, medos normais, aquela ansiedade básica que todo mundo carrega. Mas existe algo que aprendi da pior forma possível. Você nunca conhece de verdade as pessoas que moram ao seu lado. Às vezes, o perigo dorme a menos de 10 metros do seu travesseiro. E você nem desconfia. O meu nome é Gabriel. Tenho 28 anos e até 3 meses atrás eu acreditava que vivia na rua mais tranquila do mundo. Casas pequenas, jardins mal cuidados, mas charmosos, idosos fofos que acordavam antes do sol para varrer a calçada. Era o tipo de lugar onde ninguém trancava a porta da cozinha durante o dia. Eu cresci assim, e cresci acreditando que o mal era sempre algo distante, coisa de jornal, coisa que não acontecia comigo. Mas então meu vizinho começou a bater na porta da minha sanidade. O nome dele é Álvaro, um homem magro, alto, de uns 40 e poucos anos, barba sempre por fazer e uma voz tão baixa que parecia que tinha medo de existir. Morava sozinho na casa ao lado da minha e era o mais silencioso da rua. Literalmente. Não havia barulho, não havia música, não havia visitas. Se eu não o visse entrando com sacolas uma vez por semana, juraria que aquela casa estava vazia. A primeira vez que falei com ele foi numa manhã de terça-feira. Eu estava saindo para trabalhar quando ouvi. Ei! A voz saiu fraca demais, quase perdida no vento. Me virei e ele estava ali, parado na entrada da garagem dele, segurando uma caixa grande nas mãos. O olhar dele era o tipo de olhar que atravessa você, sabe? Como se estivesse tentando medir o que você vale. Bom dia, eu disse, tentando ser simpático. Você se importa em me ajudar a levar isso lá para dentro? Eu olhei para a caixa, pesada, suja, e tinha um cheiro diferente. Imagine carne descongelando depois de muitos dias, aquele cheiro úmido, acre e metálico. Mas eu estava atrasado, estava de bom humor e, principalmente, sempre fui idiota o suficiente para não desconfiar de ninguém. Claro, sem problemas. Ele abriu a porta da frente e fez um sinal para eu entrar. Assim que pisei na casa dele, algo na minha espinha desceu gelado. Eu não sei explicar. Era como se o ar tivesse parado, denso, quente demais para uma casa fechada, e tinha um cheiro doce, do tipo de cheiro que faz sua garganta coçar, mais forte que o da caixa. Pode deixar ali, apontou para uma porta no corredor. Quando cheguei perto, ouvi um som abafado, algo como arranhões, mas bem suaves. Sussurros, talvez? Eu parei. Meu corpo reagiu antes de eu perceber. Ele se aproximou atrás de mim tão silenciosamente que eu só percebi quando senti a respiração quente no meu pescoço. Tá tudo bem, ele murmurou. Pode entrar. Entrar? Eu ri, desconfortável. Eu só vou deixar a caixa na porta, sem problema. Ele não respondeu. Mas o silêncio dele me engoliu. Era como se o ar tivesse diminuído. Eu deixei a caixa no chão e me afastei rápido, quase tropeçando no tapete. Obrigado, ele disse finalmente. Eu saí dali com a sensação de que tinha escapado de algo que eu não conseguia explicar. Mas o pior ainda estava para vir. Muito pior. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, eu acordei com um barulho vindo da parede do meu quarto. Um som seco. Depois outro. E outro. Como se alguém estivesse batendo. Meu quarto ficava encostado exatamente no cômodo onde eu tinha deixado a caixa. Na hora, meu cérebro registrou aquilo, mas eu estava grogue, sonolento. Me convenci de que era imaginação. Virei para o outro lado e tentei dormir de novo. Mas então ouvi um gemido. Um gemido humano. O tipo de som que você reconhece, mesmo que nunca tenha ouvido antes. Instintivo. Um chamado de dor. Eu me sentei na cama, sem respirar, sem piscar. Meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A escuridão do quarto pareceu crescer, como se estivesse se aproximando de mim. E então veio outro gemido, mais fraco, mais desesperado. Eu pulei da cama, acendi a luz e encostei o ouvido na parede. O som parou. Tudo ficou completamente silencioso. Eu fiquei ali por uns 3 minutos tentando entender se eu estava louco. Depois fui até a janela. A casa dele estava totalmente apagada. Nenhuma luz, nenhum movimento. Tentei dormir, mas fiquei acordado até o amanhecer. 2 dias depois, aconteceu algo ainda mais estranho. Eu estava regando as plantas quando ouvi o portão dele abrir. Olhei de canto e vi um homem estranho, não Álvaro, outro homem, carregando um saco preto enorme, como aqueles de lixo industrial. O saco parecia pesado. Pesado demais. E tinha um formato estranho, quase anatômico. Ele colocou no porta-malas de um carro escuro, um carro que eu nunca tinha visto na rua, e bateu a tampa com força. Depois entrou, ligou e foi embora sem olhar para os lados. Eu fiquei ali, paralisado, a mangueira escorrendo água na minha mão, enquanto meu corpo inteiro gritava para eu esquecer aquilo. Mas minha mente já estava presa. Naquela noite, eu escutei de novo. Mas dessa vez não era gemido. Era choro. Um choro abafado, como se alguém estivesse tentando não chamar a atenção. Um choro que atravessou a parede e entrou no meu peito como uma faca de gelo. Eu não dormi.
Eu poderia ter ignorado tudo, poderia ter fingido que não vi nada, mas o problema de crescer confiando demais nas pessoas é que você demora para aceitar que alguém pode ser perigoso. E quando a ficha cai, já é tarde demais. No terceiro dia, o Álvaro bateu à minha porta. Eu congelei. Não estava esperando, não estava preparado. Quando abri a porta, ele estava ali, segurando um pano branco sujo nas mãos, sorrindo um sorriso que não chegava nos olhos. Desculpe incomodar, ele disse. Eu estava cozinhando e fiz sujeira. Será que você tem água sanitária para me emprestar? Aquilo não fazia sentido. Água sanitária? À noite? Do nada. Mas o que me paralisou não foi o pedido. Foi o cheiro. O cheiro que subia da roupa dele. Metal. Doce. Podre. Tenho sim, respondi sem pensar. Eu fui até a lavanderia e fiquei parado encarando o frasco por alguns segundos. Algo em mim gritava para não voltar, para fingir que não tinha, para fechar a porta, trancar e ligar para a polícia. Mas eu voltei. Quando entreguei o frasco, ele segurou minha mão por um segundo a mais. Um segundo longo o suficiente para eu sentir as unhas dele pressionando meus dedos. Você escutou alguma coisa esses dias? Perguntou como quem pergunta sobre o clima. Meu estômago virou. Eu tentei manter minha voz firme. Nada demais. Por quê? Ele sorriu. Um sorriso pequeno demais para ser amigável. Ah, nada. É que eu ando mexendo numa parte da casa. Reformas. Talvez tenha feito barulho. Eu não respondi. Ele não tirava o olho de mim. Aquilo não era uma conversa. Era um teste. Ele devolveu minha mão devagar. Mas parecia que algo dele ficou grudado em mim. Um peso. Um aviso. Qualquer coisa é só chamar. Ele disse e se virou para ir embora. Mas antes de entrar no portão parou. Olhou para trás. E, Gabriel? O jeito que ele disse meu nome me travou. Evite sair tarde da noite, tá? E entrou. Eu não consegui falar. Só fechei a porta e travei todas as trancas. Depois sentei no chão da sala, tremendo, tentando me convencer de que aquilo não era uma ameaça. Mas eu sabia que era. Eu sabia. Naquela madrugada, às 3h17 da manhã, ouvi de novo. Só que dessa vez não era gemido nem choro. Era voz. Por favor, alguém me ajuda. Era uma mulher, chorando, sufocada. Fraca. Meu coração explodiu na garganta. Eu corri para a parede e encostei o ouvido. A voz vinha do mesmo lugar. O cômodo onde eu tinha deixado a caixa. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Fiquei ali congelado, ouvindo aquela pessoa implorar até que tudo parou de repente. Não diminuiu. Não acelerou. Parou. Como se alguém tivesse colocado a mão sobre a boca dela. E então ouvi passos pesados. Um arrastar seco. E algo caiu no chão com um impacto surdo. Eu me afastei da parede como se ela estivesse quente. Foi naquele momento que eu percebi que eu tinha me tornado testemunha de algo que não deveria existir. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas o primeiro erro que eu cometi foi acreditar que poderia fazer isso sozinho. Perto das 4 da manhã, respirei fundo e decidi chamar a polícia. Peguei o celular com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Mas quando digitei 190, a campainha tocou. Eu quase deixei o corpo cair no chão. Minha alma saiu pela boca. Quem bate na porta de alguém às 4 da manhã? A campainha tocou de novo. Cada toque parecia entrar na minha pele. Eu tentei olhar pela janela da sala. Devagar, quase sem respirar. A calçada estava vazia. Mas havia algo no chão. Um envelope. Branco. Sem nome. Eu abri a porta com a mão gelada e peguei o envelope. Olhei para os lados. A rua estava completamente vazia. E fechei a porta rápido. Dentro tinha uma folha dobrada, com 3 palavras escritas à mão. Pare de escutar. Meu corpo inteiro gelou. A letra era do Álvaro. Na mesma hora, meu celular vibrou. Uma mensagem, número desconhecido. A gente precisa conversar. Agora. Eu soltei o telefone. Literalmente. Ele caiu no chão e a tela rachou. Eu estava sendo vigiado. Eu estava sendo observado. Ele sabia. Ele sempre soube. Eu deveria ter ido embora naquela noite. Deveria ter fugido sem olhar para trás. Mas a curiosidade, o medo, a adrenalina, tudo se misturou em mim. A sensação de que a pessoa de trás daquela parede estava correndo risco me destruiu. Eu tomei a pior decisão da minha vida. Eu decidi entrar na casa dele. Esperei até às 5 da manhã. Ele costumava sair por volta das 5h20, para correr. Era a única rotina previsível dele. Quando eu o vi passando pela minha janela, calmo, fones no ouvido como se fosse um homem normal, senti meu estômago virar. Peguei um alicate, uma chave de fenda e um canivete. Não sei porquê, talvez para me sentir menos vulnerável. Talvez para fingir que eu tinha alguma chance se algo desse errado. O portão dele estava destrancado. A porta da frente também. Isso não era por acaso. Eu sabia disso. Entrei. A casa estava escura, abafada,
e o mesmo cheiro doce e enjoado invadiu minha garganta. Quando fechei a porta atrás de mim, tive a impressão de que o ar ficou mais pesado. Cada passo no chão de madeira ecoava como se a casa inteira tivesse ouvindo. Fui até o corredor. A porta do cômodo estava entreaberta. Eu empurrei devagar e o mundo pareceu parar por alguns segundos. O quarto estava completamente vazio. Sem móveis, sem caixas, sem nada. Só paredes riscadas. Marcas de unhas. Marcas profundas. Como se alguém tivesse tentado sair dali. No canto, amarrado a um cano enferrujado, havia um único objeto. Uma coleira. Uma coleira pequena. Vermelha. Ensanguentada. Eu me aproximei devagar. Quando toquei, ainda estava morna. Foi quando ouvi o chão ranger atrás de mim. E uma voz baixa, calma, quase carinhosa. Eu sabia que você viria. Meu corpo travou. Eu virei devagar. Álvaro estava parado na porta. Suado, respirando fundo. Ele não tinha ido correr. Ele tinha ficado me esperando. Curioso demais para o seu próprio bem. Sempre foi. Eu tentei falar, mas minha garganta fechou. Você ouviu ela, né? Eu disse para você parar. Ele deu mais um passo. Depois outro. Eu estava encurralado. Sem saída. Sem ar. Ela não era para você. Ela nunca é. O que você fez com ela? Eu consegui sussurrar. Ele sorriu. Um sorriso lento. Lento demais. Eu cuidei dela. Como cuido de todos. Meu estômago virou. Minha cabeça começou a zunir. Eu sentei no chão sem perceber. E você? Ele ajoelhou diante de mim, aproximando o rosto do meu. Você vai esquecer o que ouviu. Ele levantou a mão, tocando meu ombro com os dedos gelados. Ou eu faço você esquecer. Mas antes que pudesse falar mais alguma coisa, o barulho veio da cozinha. Um barulho baixo, metálico. Depois outro. E uma voz. Uma voz que eu reconheci na hora. Gabriel, você tá aí? O mundo girou. Eu olhei para o Álvaro. O sorriso sumiu do rosto dele. E pela primeira vez, ele pareceu com medo. Não era para ela estar solta. Ele murmurou. Ele correu para fora do cômodo. Eu levantei, completamente desorientado, e fui atrás. Na cozinha, vi ela. Uma mulher, pálida, machucada, cambaleando, as mãos tremendo, os olhos fundos, mas viva. Ela olhou para mim como se eu fosse a salvação dela. E então, olhou para trás de mim. O Álvaro estava vindo, com algo brilhando na mão. Uma faca. Corre! Ela gritou. E corremos. Eu não me lembro de como chegamos à porta. Eu não me lembro de como atravessamos a rua. Só lembro do som dele correndo atrás de nós, descalço, furioso, como um animal. Entramos na minha casa, trancamos tudo, empurramos móveis contra a porta, enquanto ele batia e gritava do lado de fora. A polícia chegou 8 minutos depois. 8 minutos longos, como uma eternidade. Mas quando chegaram, a rua estava vazia. O Álvaro tinha desaparecido. Sumiu como se nunca tivesse existido. A mulher foi levada para o hospital. Sobreviveu. Contou tudo. Disse que o Álvaro mantinha pessoas presas havia anos, que ela era só mais uma das muitas, que ele escolhia vizinhos, pessoas vulneráveis, silenciosas, e as desaparecia sem deixar rastros. Quando a polícia entrou na casa dele oficialmente, o que encontraram lá dentro não deveria existir. Eu não posso descrever. Não consigo. Até hoje tenho pesadelos. Até hoje escuto a voz dela na parede. Até hoje, esta rua, que antes era tranquila, parece um cemitério vivo. E o pior, o mais desesperador, ele não foi encontrado. Nunca. E às vezes, quando acordo de madrugada, juro que escuto passos na frente da minha porta. Passos leves, pausados, como se alguém estivesse esperando eu levantar da cama. E nas noites em que escuto isso, eu lembro do que ele sussurrou naquele quarto vazio. Antes de tudo explodir. Você deveria ter ficado do seu lado da parede. E agora, eu nunca mais faço silêncio dentro da minha própria casa. Porque eu sei que, se tudo ficar quieto demais, ele vai voltar a ouvir. E vai lembrar que ainda falta alguém. Eu, o vizinho que descobriu o segredo dele. O vizinho que não deveria ter descoberto. O próximo da lista. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.